bem-vindos ao CIEBcast, o podcast do Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Eu sou Júlia Santana, diretora executiva do CIEB, uma organização que está muito atenta, muito preocupada à redução das desigualdades educacionais com o uso da tecnologia. Hoje, no CIEBcast, a gente tem a participação de uma equipe muito engajada, muito animada, da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, que vem compartilhar com a gente uma experiência de formação em competências digitais. O nome do programa é Pacto pela Digitalização, se eu acertei, né? E a gente tem aqui com a gente hoje a Flávia Soares, secretária adjunta de Gestão de Pessoas da equipe, né? A Fabiana Aquino, professora de Química e multiplicadora do programa, e a Jucivânia Vieira, professora de inglês da rede. Bem-vindas, eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Foi longa viagem? Um pouquinho. Com as três juntas. Um pouquinho longa. Mas uma alegria ter vocês aqui. Que bom que os alunos deram esse direito a gente, esse privilégio a gente de ter vocês aqui hoje. Já soube que vocês tiveram que deixar atividades e um acompanhamento com as equipes lá, né? Para estar aqui com a gente. Com a equipe da escola, organizadinho. Exatamente, que bom. A gente vem aqui hoje, então, celebrar os primeiros resultados do Pacto pela Digitalização, desse programa de formação em competências digitais. Vai ser muito bom, Flávia, ter de você assim, um pouco do detalhamento de como foi esse processo. Eu vou trazer alguns pontos aqui, você me complementa, me corrige se eu tiver precisando de alguma informação aqui também, alguma correção. A gente tem uma rede, então, de Mato Grosso, a rede estadual, né? Aproximadamente 27 mil docentes e pouco menos, quase 20 mil professores fizeram adesão a esse projeto, né? A esse programa, e ele tem muitos atrativos que eu queria muito te ouvir. Assim, eu acho que foi uma das grandes vitórias de vocês, foi conseguir esse engajamento muito massivo mesmo, né? Assim, maciço, né? De animação dos professores em torno do programa. Vocês têm um processo já bastante amadurecido em relação à infraestrutura, tanto de conectividade quanto de equipamentos na rede, né? E houve uma arquitetura muito bem pensada, né, em relação ao programa para esse sucesso. Eu queria, se você puder começar contando para a gente um pouquinho sobre isso. Eu acho que tem um grande gancho aí que você me chamou a atenção antes, enquanto a gente conversava, e vai ser ótimo te ouvir. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigado por a gente poder estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Esperamos que todos os estados possam ouvir e também ter excelentes ideias. É importante a gente colocar algumas questões, como a gente começou. A gente começou fazendo a infraestrutura, realmente, e nós demos computador para os nossos professores. Nós pagamos internet até hoje para esses professores. E nós começamos a valorizar os nossos profissionais com a formação entre pares. O Pacto pela Digitalização é essa união mesmo, entre todo mundo, e aí foi lá em 2021, 2022, então a gente estava saindo da pandemia, aquela vontade de poder fazer diferente, aprendemos com o sofrimento durante a pandemia, então foi muito importante o engajamento de todos os nossos servidores. E aí, pensando em política pública, pensando também em desenvolvimento dos nossos profissionais, esse programa ele trouxe valorização profissional. Ele trouxe a possibilidade do servidor se desenvolver as suas competências digitais, mas também agregando valor para a sua carreira. Então, é um processo onde o profissional ele faz a formação, essa formação ela é respeitada também para a sua avaliação de desempenho, e aí nós começamos a colocar algumas questões a mais, que é gratificação por resultado, que é o profissional que faz a formação, ele tem lá um percentual que ele recebe de valor no final do ano por ele ter feito essa formação. Mas, além disso, eles também, os nossos multiplicadores, todo esse trabalho dessa formação entre pares, também receberam bolsas. A gente alinhou isso com o seu escopo de trabalho, que é a hora-atividade, o planejamento do professor. Então, fazer sentido para o professor. Não é só uma formação que ele vai lá e faz e volta. Não é aquela formação imensa, com muitas horas, que a gente não consegue botar dentro do tempo de planejamento, que ele não tem os equipamentos e a infraestrutura necessária, né? Então, mesmo. Essa montagem toda foi o que fez sentido. Sim. E aí precisa fazer sentido para ele, como você disse, né? Isso, a estratégia para poder fazer sentido para esse profissional. E aí, hoje, nós estamos aqui com alguns profissionais que viram sentido nisso e podem contar também a história deles.
deles. É muito bom. Eu já vou para a Flávia e para a Jucivânia. Queria explorar mais alguns pontos antes da gente entrar no que importa mesmo, né? Que é o dia a dia de sala de aula, que é a parte mais legal e mais importante. Um outro ponto também que eu vi muito interessante, né? Vocês fizeram uso da ferramenta de autoavaliação do CIEB, que é uma grande alegria para a gente. Vocês são um case, né, muito expressivo, de uso, né, de muita escala dessa ferramenta que é tão querida para nós e para vocês também, né? Sim. Imagino. E foi muito legal, né? Porque a gente percebe que a construção do processo de formação foi adaptado para a realidade de cada um dos professores, né? Então, se o professor estava com uma pontuação, né, 3, por exemplo, a trilha foi aplicada para ele, por aí, né? É muito legal falar sobre isso, porque nós tínhamos o diagnóstico, a possibilidade de poder intervir de maneira personalizada. Uhum. E isso fez toda a diferença. Então, somando a esse diagnóstico, o nivelamento, que aí foi presencial. Então, os nossos profissionais, eles puderam também fazer trocas, também olhar para o seu desenvolvimento, das suas competências e conseguir, depois, na autoavaliação, que é a segunda, ele consegue ver a diferença de como ele estava e de como ele pode fazer isso agora. Mas, nas conversas, e aí é de bastidor, a gente ouve muitos profissionais falando assim, espera aí, como é que você faz isso? Como é que você consegue fazer essa ferramenta, independente do componente curricular? E, Flávia, super interessante que, depois da aplicação da ferramenta de autoavaliação, vocês rodaram de novo. Sim. E já tem resultados. Como é que estão esses resultados agora? Sabe o que é interessante olhar no resultado? Nós tínhamos uma meta. A meta era que a maior parte dos nossos servidores estivessem acima do nível 3. E por que acima do nível 3? Porque a partir do nível 3, esse servidor ele já consegue, esse professor ele consegue utilizar essas ferramentas com os seus alunos e também na sua vida profissional e pessoal. Então, esse era o nosso objetivo. Na primeira, nós estávamos com apenas 25% dos nossos servidores acima do nível 3. Quando a gente faz a segunda avaliação, e espontaneamente tivemos muito mais participações, esse servidor já está, nós estamos com o número de servidores 53% acima do nível 3. Isso foi expressivo nos nossos resultados. Então, a gente vê o que está acontecendo na prática, ele vivencia com os profissionais, mas quando chegou o resultado, foi um momento de muita celebração para nós. Vocês mais do que dobraram, então, a quantidade de professores que estão acima do nível 3. Acima do nível 3. Que legal. Nossa, que legal. Eu queria convidar também quem está nos assistindo a conhecer o documento que foi preparado pela Fundação Telefônica Viva Instituto Natura, de sistematização dessa experiência de implementação lá em Mato Grosso. Está no site da Fundação Telefônica Viva e o link vai estar também aqui na descrição do nosso episódio. Então, vale a pena conhecer, porque acho que a sistematização traz todos os detalhes para quem estiver interessado, né? Em replicar, em conhecer, em curtir, vai ser muito importante. E agora, eu queria ouvir as nossas bravas professoras que trazem histórias muito lindas assim no processo de implementação. Fabiana vem do município, salvo engano, a 1.000 quilômetros da capital. Isso. É isso? Município de Cotriguaçu. Uhum. No município de Cotriguaçu, a gente fica a 1.000 quilômetros da nossa capital, Cuiabá. E você trabalha numa escola do campo e é professora de Química. Isso, eu trabalho na escola do campo, no distrito de Cotriguaçu. E sou professora de Química lá e de outras disciplinas na área de Ciências da Natureza. Você já era uma apaixonada pela tecnologia antes de virar mediadora do programa? Sim, principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia deu aquela aflorada no uso de tecnologia. Eu já conhecia alguns recursos, já utilizava e já uma apaixonitezinha, né? Pela tecnologia. Então, quando veio o anúncio do programa, você imediatamente se inscreveu? Como é que foi esse processo? Bom, o pacto, quando ele surgiu, o edital, né, para participar como multiplicadora, eu não tinha aquele interesse, assim, sem entender muito. E aí, na época, o pessoal da minha DRE, da DRE de Juína, Fabi, você tem perfil? A gente tinha feito, há um pouco tempo atrás, um curso sobre tecnologia na educação, produzido pela DRE, e aí eles, Fabi, por que você não faz a prova? Porque a gente fazia uma prova, né, do seletivo. E eu fui classificada e aceitei o lindo desafio. Bem legal esse processo de multiplicação.
E você, assim, eu vou voltar para você daqui a pouquinho. Quero muito ouvir a experiência da Jucivânia também. Vocês têm uma história em comum, que foi ao longo desse processo, eu vou pedir para ela contar e você complementa. Ao longo desse processo do pacto, vocês foram fazendo toda a parte, o processo de formação, se engajaram num processo de premiação, se tornaram professoras premiadas e reconhecidas. E vocês me contavam que o pacto foi super importante para esse processo também da premiação, né, Jucivânia? Me conta um pouquinho. Bem-vinda. Oi, gente. Eu sou a Jucivânia, sou professora de inglês da Rede Estadual de Mato Grosso. Eu fui uma das primeiras que fiz o diagnóstico e eu estava no nível 3. Então, eu comecei o curso do pacto no nível 3. E aí, nós fomos fazendo as etapas, né? O nível 3, o 4 e hoje eu sou o nível 5. E aí, assim, no nível 4, no finalzinho do nível 4, você tinha um desafio, né? Porque quando você começasse o 5, você tinha que fazer uma tarefinha chamada integralização, que era o momento de você, né, a partir de tudo que você tinha vivenciado ao longo do nível 3 e 4, você construir alguma coisa. E aí, né, foi o multiplicador da minha cidade lançou o desafio, e aí eu falei, e agora? O que eu vou construir, né? O que eu vou fazer? O que eu tenho de produto? Era um produto final, que é o nível 5, que é muito interessante. Só que aí a gente já tinha as ferramentas ali no nível 3 e no nível 4 para construir algo no nível 5. E aí eu criei um site. Na minha escola existe um projeto chamado Xadrez e Podcast como ferramenta pedagógica, apoiado pela FAPEMAT, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. E nós temos alunos, envolvem interdisciplinar, é um projeto interdisciplinar, lá na Escola Estadual Joyce Jacob, na cidade de Várzea Grande. E aí eu pensei assim, vamos dar visibilidade para esse projeto? Então eu criei um site, né? A partir das ferramentas aprendidas no Pacto, eu criei um site para mostrar o que estava acontecendo. Você não sabia fazer site antes? Não nunca sabia. Nem tinha ouvido falar de criar site, gente. Jamais, assim, em English never, né? Em inglês nunca. Então, assim, eu nunca imaginava que eu era capaz de criar um site, né? E aí eu fiquei batendo cabeça, fiz todo o nível 5 de novo, né? Aprendi a usar recursos, por exemplo, como inserir a foto, como criar abas ali do site, sabe? Assim, foram passos a passos que nós íamos criando. Fui para um primeiro encontro presencial do nível 5 e o professor deu mais ferramentas ainda, né? Do nível 5 do pacto, deu mais ferramentas ali e a gente voltaria só para mostrar o produto final. E aí, quando eu voltei no produto final, foi eu que tinha criado esse site, nós apresentamos para a turma toda, né? E aí a importância do presencial, porque você tem uma mistura de escolas, você tem uma mistura de experiências, né? E tem isso também, era professora de inglês, eu no caso, professor de matemática, de educação física, todos unidos pela competência digital. Isso mesmo, sabe? Assim, todos ali com experiência diferente, mas todos num único objetivo ali, que era aprender. Fabi, já tô te chamando de Fabi, posso? Íntima, ótimo. Você conta um pouquinho sobre esse processo também, assim, a tua formação, quando você chegou, como foi a formação do Pacto, como você chega nesse processo do prêmio e o que você percebe ali, que é a consolidação, né, a culminância realmente do processo de aprendizagem, né? Sim, quando eu iniciei o Pacto, eu era nível 4, no teste de nivelamento, né? Então, ali, a gente vê um processo muito contínuo. Você conhece muita coisa durante o processo do pacto. E eu até brinco até com os meus alunos que tecnologia, ele vem do conhecer, da curiosidade. E quando eu fui convidada para participar do curso da Google, sem expectativa nenhuma, tô que nem a Ju, sem expectativa nenhuma de ser selecionada entre os 5 trabalhos, né, premiados. E foi uma experiência bem legal, porque como multiplicadora, eu ouvia as experiências e também as dificuldades, o que os professores sentiam dificuldade de usar a tecnologia. E a partir dessa experiência do Pacto, eu fui pensar no meu projeto da Google, né? E eu também fiz o Pacto, eu era nível 4, porém eu fiz o curso nível 3, nível 4 e nível 5, hoje eu sou nível 5, por título de curiosidade. E eu aprendi nos outros níveis alguns aplicativos, ferramentas que eu não conhecia. Ferramentas essas que eu incorporei dentro do meu projeto. Ter um projeto premiado, para mim, é romper barreiras, romper muros, né? Porque trazer essa tecnologia para dentro da escola do campo é excepcional. E como é que foi o seu projeto? Qual era o meu projeto? Ele trabalha em 2 etapas, né? A primeira etapa, eu trabalho com a parte de gamificação, que eu sou apaixonada por games. Gente, mesmo eu não jogando muito videogame, mas eu sou apaixonada por games voltado à educação. E a segunda parte é um Google Site. Só que dentro desse Google Site, que inclusive também eu conheci o Google Site lá dentro do Pacto, bem antes de fazer o curso da Google,
Dentro de um site, eu trago uma rede de apoio, tanto para professores quanto para alunos, né? E dentro desse site, eu dou dicas desses aplicativos, manuais de como eles usarem, aplicabilidade. Então, o teu projeto já é aplicado justamente à lógica da multiplicação. Sim. Não é aplicado à química, não. Não, Era tanto é que os no teu games racional. que eu criei durante o processo são games que eles podem ser utilizados em outras disciplinas. Que legal. Eles podem ser editáveis, né? Então, você estava totalmente já aderente lá ao processo da formação, ao olhar de orgulho da Flávia. E o olhar já voltado. Não era a cabeça de professora de química, era a cabeça de multiplicadora. Bem mais Olha. amplo. Ele era um recurso, assim, o meu site ele é um recurso para qualquer professor de qualquer disciplina. Gente, porque não é usar tecnologia somente na disciplina de química. Eu posso usar a tecnologia em qualquer currículo, em qualquer disciplina, para apoio, né? Sim, eu queria voltar aqui para a Jussivane e ouvir a tua experiência. Você, então, já era uma professora de inglês super cativante com seus estudantes, eu imagino que sim, né? Já tinha esse jeito super ativo com a tua turma, com os teus alunos, e você se aproxima dessa formação de tecnologia e tem um encantamento grande sobre a política de inclusão, né? Se você puder contar um pouquinho para a gente, né? Não é fácil estar numa turma com tantos estudantes precisando aprender, né? Mas tem um grupinho que talvez tenha um pouco mais de dificuldade e que a tecnologia tenha facilitado o seu trabalho nesse processo de inclusão. Sim. Foi assim? Com toda certeza. Lá no estado de Mato Grosso também a gente tem uma política chamada Mais Inglês Mato Grosso. É uma política bem interessante. Os alunos têm viajado o mundo, conhecido o mundo através dessa política, professores também. E é uma plataforma de inglês. Então, a primeira coisa que o professor precisa saber é utilizar essa plataforma, utilizar esse recurso para poder conseguir ensinar o seu aluno, de que forma que esse aluno vai mexer, né? Então, assim, aí para os alunos não atípicos, né, é mais fácil. Você joga ali na televisão, você vai projetando o passo a passo e você consegue que o aluno almeje ali, que é entrar na plataforma e fazer a tarefa. E aí você tem os seus alunos atípicos, né? Eu tenho alunos com síndrome de Down, eu tenho alunos autistas, eu tenho alunos com TDAHs, com problemas cognitivos. E aí eu tenho feito, né, das ferramentas tecnológicas uma grande aliada, porque você tem uma sala com 30 alunos, só que aí 29 não são atípicos, né? E aí você tem um aluno atípico. E você tem que dar atenção, porque eu acho que a escola tem uma função diferente e uma função social muito importante para esses alunos. E aí, assim, primeiro eu chego na sala e eu já dou atenção para eles, né? Então, eu chego lá e falo, o que nós vamos estudar hoje? E aí, eu acho incrível, Chromebook. É incrível. Eu comprei um fone, porque eu tenho um aluno autista que ele tem sensibilidade auditiva. Então, eu tenho um fone e eu vivo com esse fone dentro da mochila. E aí, quando eu percebo que a sala está bem barulhenta, eu vou lá e já falo para ele se ele gostaria de usar o fone. Mas o meu nome lá com ele é Chromebook. Ele me vê, ele vai falar Chromebook. E aí, como que nós ensinamos, né, inglês? E, inclusive, eu cheguei a comentar, assim, esse aluno realmente aprende inglês? E aí as pessoas perguntam, me questionam, né? Assim, lá na plataforma Mais Inglês, por exemplo, os alunos passam de níveis e ganham certificados. E é muito gratificante, sabe? E aí, semana passada, por exemplo, uma aluna autista, ela ganhou um certificado. E aí as pessoas, alguns grupos lá vieram me questionar. Tá, mas ela aprendeu alguma coisa? Aí eu retorno a pergunta para a pessoa e pergunto qual que é a função social na escola para essa menina, né? Qual que é a função da escola para ela? E a sala inteira levantou e aplaudiu ela e ela se sentiu o máximo e ela entra. O recurso tecnológico para ela ali é muito tranquilo. Voltando a falar do meu aluno autista, eu aprendi durante o pacto várias ferramentas. Nós temos o WordWall, nós temos Kahoot, e é bem interativo, é bem lúdico e alguns estudos falam sobre isso, né? Dessa ludicidade para os alunos autistas e do visual. Né? Tem alunos que aprendem pelo visual, né? Quando a Fabi fala pela gamificação, e realmente tem surtido efeito com os alunos autistas. Para mim, no meu local, estou falando de referência. E, Jussivânia, você chegou a contar também, a gente estava conversando antes, assim, muitas vezes acaba que esse processo do recurso tecnológico dá a ele mais coragem e mais de uma autonomia. Inclusão ainda mais profunda. Então, eu quero trabalhar com livro, ele vai se sentindo incluído e vai tendo mais
não sei se é coragem, mas vai estando mais à vontade de Sim, estar porque, com assim, os colegas? Assim, depende dos níveis de autismo, né? Depende, cada aluno atípico, ele tem ali sua particularidade, né? E aí, assim, é interessante porque ele vai se engajando, ele vai vendo que ele pertence àquele lugar, que não é porque ele é diferente que ele vai ser excluído, né? Então, tem dias que ele fala, mas eu quero usar o livro, eu quero ficar igual todo mundo, eu quero fazer tarefa no livro. Aí você vai lá e dá atenção, vai demorar um pouquinho sua tarefa, um pouquinho mais, vai, mas você vai ali, de alguma forma, a fazer a tarefa no livro. E você acha que esse processo também foi ajudado pela tecnologia? Ele está se sentindo mais à vontade? Sim, porque assim, é interessante, tem algumas partes lá da plataforma Mais Inglês, vou falar de uma turma de 9º ano, tá? Tem algumas partes lá que tem que falar, né? E aí, às vezes, o aluno não consegue falar. Eu percebo interessante essa aprendizagem significativa e essa aprendizagem colaborativa. É interessante que a tecnologia também tem promovido isso. Eu estou escrevendo, inclusive, um texto sobre isso, um artigo sobre isso. Você manda pra gente, hein? Eu estou escrevendo sobre isso, sobre essa colaboração. Quando você tem ali o uso da tecnologia, falando aqui da plataforma Mais Inglês, eles fazem o uso da tecnologia para isso, e aí eles não dão conta de passar uma tarefa que é de falar em inglês ou de escrever, eles sentam junto com o colega que não sabe e o colega ajuda ele. Eu acho aquilo incrível. Ou então eles vêm até a minha mesa e tem dia que eu tenho hora que eu tenho 5 Chromebook à minha volta, sabe? Assim. E aí a gente vem falando, né, dos perigos da tecnologia, de estar cada um mais isolado, todo mundo mais isolado. Mas se ela é usada de um jeito construtivo e se a gente discute bem isso e sabe usar, a tecnologia integra. É isso que você está dizendo. É isso. Né? Eu afirmo. Devido às minhas experiências, eu dizia que é uma integralização muito interessante, né? Assim, é impressionante. Eu tiro fotos, às vezes eu posto no Instagram da escola, assim, né? É uma bagunça organizada, né? Você entende, Fabi, que eu tô falando? Entendo, plenamente. É uma bagunça organizada, porque eles vindo com Chromebook, né? Assim, não dou conta de passar, e o coleguinha passou, tem até aplausos lá na sala. Então, assim, é muito interessante, assim. Vocês acham que em Mato Grosso os professores estão com menos medo da inteligência artificial agora, Fabi? Bem menos. Por quê? Porque eu acredito que, assim, eles começaram a ver que a inteligência não está aí para tomar o lugar do professor, né? Ela está aí para auxiliar no processo. Então, assim, o uso consciente da IA, ele é válido, muito válido, né? Porque ela pode ser uma ferramenta para te auxiliar no processo de produção de aula, ela pode ser um processo para te ajudar com os alunos atípicos, né? Para pensar numa atividade, em algum recurso que atenda esse público também. E ela tá aí para ficar, na verdade, né? E aí a gente vai aprendendo a trabalhar com ela. Então, tudo que é usado com consciência, eles vão... No começo, obviamente, eles têm aquela... IA, tudo, né? Os alunos que amam as IAs. Se faz atividade, eles querem ir para IA para fazer pesquisa, enfim. Mas a IA está aí para auxiliar mesmo nesse processo. E esse processo do pacto foi pensado nisso também, Flávia? Assim, de buscar quebrar esses preconceitos, dirimir quaisquer medos e preocupações, dar ao professor e aos mediadores mais intimidade com assuntos que ainda são um pouco delicados? Sim, eu acredito que, inclusive, a pandemia teve que quebrar o medo de muitos de nós com relação à tecnologia. Mas, quando a gente fala do uso inteligente da tecnologia, da IA, da inteligência artificial, o pacto ele trouxe isso para o professor, trouxe olha, peraí, eu posso sim utilizar, mas eu tenho que usar de maneira inteligente. Eu tenho que trazer isso para o meu contexto de trabalho para que isso torne uma ferramenta ao meu favor e não ao meu desfavor. Eu acho que a estratégia da política foi essa e vendo as professoras aqui contando, a gente está vendo que está dando certo. Eu acho que a gente tem 2 temas, assim, e vocês vão trazer muitos outros, vai ser importante ouvir esse assunto bem aplicado ao dia a dia de sala de aula, né? Mas eu, quando penso em tecnologia, né, e em competências digitais, eu penso logo nessa situação de quantos recursos a gente pode conseguir fazer uso, integrar melhor a parte curricular mesmo do nosso componente curricular, e um outro ponto de ajudar nossos estudantes a estarem mais seguros em relação a tantas ameaças que a gente vê por aí, né, que vêm da tecnologia, que poderiam vir de outro lugar, mas elas agora vêm da tecnologia. Você tem histórias nesse sentido?
sentido, Jucivânia? Tenho histórias. E é interessante porque um dos níveis do pacto fala sobre isso, sobre o cyberbullying, sobre plágio, sobre o uso correto das tecnologias, né? E aí eu conto, os meus alunos, eles vão fazer um trabalho, alguma coisa, eu falo, cadê a referência? De onde vocês tiraram isso? Isso é muito importante, né? E aí, inclusive, nós temos campanhas para o cyberbullying, né? E aí eu falo bem assim, né? Para os meus alunos, aconteceu alguma coisa que eles viram na internet, alguém xingou alguém, alguém falou alguma coisa, e eles comentam na sala de aula. E aí eu paro a minha aula para falar sobre isso. É importante você falar sobre isso. Eu sou professor de matemática, aconteceu um cyberbullying, aconteceu um bullying, não é do meu problema, não faz parte da minha ossada, faz parte da sua ossada, sim. Faz parte porque está ali na sua sala de aula, e é o que você falou, é o uso consciente ali das tecnologias, você entendeu? Eu falo para eles, gente, tudo que vocês postam é visto. E aí, a partir do momento que você ofende o seu colega, a partir do momento que você coloca o seu colega para baixo, bullying pode matar, cyberbullying mais ainda. Mas eu imagino que você tem essa segurança para trazer, sim, porque você foi formada para isso, né? Talvez fosse um tema delicado para você alguns anos atrás, sim, né? Antes da formação. O que você acha que fez você ficar mais à vontade de poder trazer esse tema para o debate a partir do pacto? Sim, é conhecimento mesmo, porque lá, durante o curso do pacto, né, tinha vídeos. Cidadania digital. Cidadania digital. Foi bem legal até a questão de fake news que a gente trabalha com os alunos, né? Eles dão uma notícia, mas vocês sabem se é verdade? Como que a gente sabe que é verdade ou não uma notícia? Vamos pesquisar, né? Que, em vez de quando eles trazem umas notícias, como professora de química, eles trazem umas notícias. Professora, foi possível ver o átomo, né? Então, assim, é bem legal você trabalhar isso com ele, de ensinar ele a descobrir se é fake news ou não. A internet não é uma terra sem lei. Isso, né? Isso é muito Ela importante. tem ali todo um processo. Você não pode pegar uma atividade de um colega e dizer que é sua. Eu até fiz uma dica com eles, por exemplo. Se eu pedir pra Jussi fazer uma música, uma letra da música, e na hora de apresentar eu falar que essa música é do Joãozinho, eu tô certa? Não, por quê? Porque ela é de autoria da Jussi. Eu não posso pegar um trabalho que é de uma pessoa e passar para outro, né? E eu trabalho isso com eles quando eles vão preparar trabalho. Eu falo para eles, principalmente no ensino médio, que eu trabalho com o ensino médio, que eles estão sendo preparados para a faculdade. Lá na faculdade, você não vai pegar o trabalho do coleguinha e dizer que o trabalho é seu. Uhum. Né? Esse assunto, né, trazendo esse ponto do plágio, isso é uma grande preocupação dos professores, né? Há muita resistência ainda em relação à tecnologia, ao uso de inteligência artificial, a permitir esses recursos no processo de aprendizagem por esse medo do plágio. Né? Como é que isso é trabalhado na formação? Assim, se vocês puderem me contar, assim, como é que faz para um professor agora estar mais bem preparado para ele identificar que aquilo ali pode ser um plágio? Vamos lá? Ficou todo mundo olhando para o dia. Então, durante o processo de multiplicação, a gente trabalha essa parte de cidadania digital, ela é online, né? Porém, durante o processo presencial, a gente trata isso na prática, né? A gente personaliza esse assunto dentro do contexto dele de sala de aula. Isso que eu ia trazer também para cá, para a nossa discussão, essa personalização. Porque o que é desconhecido traz o medo. Então, na formação, a gente procura quebrar esses medos para que as pessoas entendam o que é realmente a propriedade intelectual, o direito de imagem, e eles possam usar isso ao seu favor, inclusive. Né? Eu posso tirar uma foto da minha sala de aula assim, de qualquer jeito? Então, trazendo isso, aquilo que é desconhecido traz medo. Se na formação ele consegue entender como que ele mede isso Muito e como legal. que ele trabalha isso de uma maneira mais cautelar, ele com certeza O que fica você melhor. trouxe, Flávia, ver se eu entendi bem. Assim, entendendo bem os conceitos, Ele a vai. gente desmistifica aquela Isso. ameaça, né? Isso. E entendendo o que é, a gente consegue fazer um trabalho, né, bem aplicado, personalizado para evitar esse tipo de risco. Isso. E gera nos nossos alunos também valores que vão aí refletir como cidadão. Eles ficam loucos. Professora, que dia que eu vou aparecer no Instagram da escola? Que agora existe o termo, né, deles poderem a gente expor a imagem deles durante que a nossa escola ela tem um site, tem um Instagram, então eles ficam loucos para saber que dia que eles vão aparecer no Instagram da escola, que sou eu que cuido também, e um outro professor, a Jussi também. Eu, na vinda para cá, né, conversando com a Fabi, eu perguntei, Fabi, tá mais fácil aprender química agora? Porque eu sou traumatizada. Ela disse, Júlia, química já é muito legal. É linda! É linda, não é? É linda. Mas com a tecnologia tá mais linda ainda? Sim. E mais, a tecnologia, ela vem aí para auxiliar nesse processo.
até mesmo para trazer um pouco de realidade. Porque química ela não é uma disciplina considerada a melhor disciplina da face da Terra. Não é não, né, gente? A mais amada pelos alunos, porque os mais amados são a educação física. Convenhamos. E assim, trazer isso para dentro de a tecnologia para dentro da sala de aula é muito legal. Eu até falei para você que eu trabalho algumas aulas práticas que eu não consigo desenvolver. Tem aplicativos hoje, tem websites que eles trazem essas aulas práticas e eles conseguem manusear. Então, vira um Erlenmeyer, né, com uma vidraria, coloca tanto de reagente, mostra o que acontece, se vai explodir, se não vai. Apesar que eles acham que tudo em química explode, pega fogo. Então, assim, uma coisa que você torna a aprendizagem significativa. Isso é né? muito importante. Transformar essa educação... trazer o digital para dentro da sala de aula, você torna aquela educação significativa. Não é que o ensino tradicional não traz a educação significativa, obviamente nunca, jamais isso. Mas a tecnologia ela está aí para ajudar nesse processo. A maneira de vocês ensinarem tá diferente? Com certeza. Totalmente. Eu sou professora há 10 anos na rede estadual. E ontem até viemos comentando sobre isso, a mudança significativa, porque assim, o aluno que eu tinha há 10 anos atrás, eu não tenho mais ele hoje. O aluno do 6º ano de 10 anos atrás não é o mesmo do aluno do 6º ano de hoje, não, e nunca será. Eu, por exemplo, tenho um filho de 2 anos, ele já é um nativo digital, ele já nasceu nessa era digital, então assim, a escola, inclusive, vai ter que dar um jeito de ensinar para esses alunos de novo. Nós temos alunos hoje nativos digitais, eles nascem nessa era digital, e é tudo muito rápido, tudo muito acessível. Então, quando você consegue ali, de uma forma, passar um texto para um aluno num aplicativo que ele consegue resolver a questão do que você pega, lógico que o livro ainda tem o seu poder, tem o seu valor, e é o que a Fabi falou, as tecnologias não veio para tomar o lugar de professor e nunca verá, tá, gente? É uma ferramenta que você pode se apropriar dela para facilitar o processo. Você pode tranquilizar todo mundo, então, você garante? Gente, eu garanto. Coloca aí, Vieira 2024. Vai, Vieira 2024. Mas é uma facilitadora, com certeza, sabe? De engajar, de motivar o seu aluno, sabe? Assim, porque nós temos um público diferente, nós temos que levar em consideração que os nossos alunos são diferentes. Não adianta nós darmos aulas enquanto a gente dava 10 anos atrás, num quadro e num giz, você entendeu? O quadro verde e o giz, e você achar que seu aluno vai conseguir aprender. Até mesmo o quadro branco, Até com mesmo o quadro branco. O canetão. O canetão também não faz sentido. Por exemplo, eu termino a unidade de um livro, os 6º e os 7º anos, por exemplo. Eu termino a unidade do livro, eu faço ali um Google Forms, aí eu tava falando pra Fabi que eu tô orgulhosa do meu Google Forms, porque ele tá bonito. Você tá todo encorpado, tá todo, né, assim, imagens, meu Google Forms tá lindo. E aí você faz uma revisão, em vez de você ficar passando lá no quadro, escrevendo, vamos criar ali um Google Forms, vamos colocar um Kahoot, vamos colocar um Wordwall, vamos fazer, né, assim, e é o que eu falo. Movimentar. E é aquela bagunça organizada. O quiz deixa todo mundo agitado, vendo o ranking. Você joga na televisão o ranking, deixa eles lá, assim, e é muito... enlouquecido. E aí, assim, o aluno, é tudo muito rápido, o aluno não aprende. Aprende, gente, mas eles aprendem de modo diferente. A nossa geração aprendeu de um jeito. E uma outra dúvida, desculpa, eu te cortei. Não, pode continuar. Uma dúvida que eu tenho, assim, se a gente não tem muita intimidade com o uso de tecnologia, ligar a coisa, preparar, não sei o quê, vai dar trabalho, aquele momento em que deve ser que nem qualquer coisa que a gente começa a fazer e que a gente não tem muita intimidade, dá trabalho no início. Depois fica mais fácil? Com certeza. É? Com certeza, assim. E aí, eu sou muito, assim, alheia ao processo de formação continuada, né? Então, o professor, ele tem ali a sua formação inicial e professor se forma todos os dias, porque sua sala de aula é uma formação diária, ali acontece viva o tempo todo. Uma nova faculdade. Isso mesmo. Porque, assim, a gente não é treinado lá, a gente estuda teoria. E a prática do dia a dia é outra realidade. A mesma aula que você dá no 6º ano A, às vezes não surge efeito no 6º B. Porque você tem ali 30 alunos totalmente diferentes. É um público diferente. Às vezes, o aplicativo que você utilizou numa sala já não dá certo com aquela outra. Você entendeu? E é isso, Júlia. No começo, o 6º A e o 6º B nunca são iguais. Personalização. Olha. Aí, isso mesmo. A gente personaliza e você vê que, às vezes, até o nível de dificuldade. Porque, assim, você faz... E por que não gosta no B o que gosta no A? Me conta assim. Não é que não gosta. Você tem ali nível de aprendizados, às vezes, diferente, né? Você tem ali uma turma com nível mais alto.
Entendi. E aí, às vezes, o aplicativo que engaja numa turma não é o mesmo que engaja no outro. Você tem que ali, é o que a Flávia falou, você tem que personalizar, você tem que ver, sentir a sua turma. Existe uma coisa, sentir o feeling, claro. o feeling da sua turma, né? Então, você tem turma que vai dar certo daquele jeito e daquele outro jeito já não deu certo, né? Você fez uma reação química com a turma, eles adoraram e super engajaram. A outra turma ficou só olhando você fazer, não tem isso? E, na verdade, nós temos turmas muito homogêneas, né? Temos tipos de alunos muito diferentes também por cada turma. Então, assim, às vezes funciona super bem numa turma e na outra, né, já não é... Não chega na expectativa. Né? Exatamente por essa fase de ser homogêneo. Quando a Jussi fala, assim, de não ser a mesma coisa no sexto A e no sexto B, eu vejo, assim, às vezes, como eles têm níveis de aprendizagem diferentes... você tem que aumentar o nível de dificuldade do recurso que você usa. Isso. Tipo, esse daqui eu já vi. Isso. Aí não tem interesse. Não tem. Então, assim, varia muito de turma para turmas, né? Vocês falaram bastante de estudante. Eu queria puxar agora, Fabi, você para ouvir um pouquinho sobre professores. No seu processo, no trabalho de engajamento com os professores, sempre tem aquele professor um pouco mais resistente, que é mais difícil. Você deve estar pensando num aí, assim, né? Ih, aquele ali deu trabalho. Como foi esse processo com aquele ali que deu trabalho? Então, na verdade, tudo que é novo assusta, né? Então, assim, é óbvio que a gente vai... Do mesmo jeito que nós temos uma turma de alunos homogêneos, nós temos professores muito homogêneos, né? E aí eles são um pouco diferentes com a receptividade da tecnologia. Então, assim, tem uns que vão ser super receptivos. Fabi, como é que faz? Como é que eu aplico isso? A gente troca muita ideia nessa parte presencial do pacto. Foi muito interessante, porque a gente consegue trocar experiência. Isso funcionou na minha aula, talvez funcione na sua. E nós, obviamente, nós temos aqueles professores que eles são, assim, sabe, meio receosos. Me deixa aqui no meu canto. Fabiana, eu vou demorar muito tempo para planejar. Eu lembro que a gente trabalhou na parte pedagógica, que a gente vê uma das habilidades do CIEB, que era sobre curadoria, né? De você conhecer aquele aplicativo para você levar para a sala de aula. Isso mesmo. Então, assim, isso no começo, obviamente, assusta. Eu tenho professores que no começo eles não queriam nem saber de tecnologia. Hoje eles já falam assim, Fabi, aquela planilha me ajudou tanto. Aquele Padlet, aquele, né, aquele Kahoot. Fabi, o Kahoot está em inglês, mas tem como traduzir para você poder usar, prof. Aprendeu um recurso novo. Né? Então, assim, é bem legal você ver essa evolução do professor lá do início, de como ele está hoje. Obviamente, a gente vai ter aqueles professores que ainda são um pouco resistentes quanto à tecnologia. Mas vocês também me contaram uma coisa. Tem esse que é resistente, aí que ele talvez eventualmente fique no caminho, mas depois, quando ele vê o benefício que dá na carreira, ele volta. Né? Exato. Ele volta. Acontece isso, né? Muito. Acontece. E a gente tem visto isso pelo engajamento. Então, você percebe quando começou e como está hoje. O número de pessoas que querem fazer, mesmo que não deu certo. Não, eu não vou, não quero, não está dando certo isso não. Aí ele vê, um conta para o outro e fala assim, não, dá certo sim. Por que ele está fazendo de maneira mais fácil, mais produtiva? Então, a gente vê esse movimento, sim. Só para completar, Júlia, você falou assim, né? Você tinha me perguntado dessa coisa de dar mais trabalho. Sim, no começo dá mais trabalho. E a gente tem que estar preparado para esse trabalho, porque você tem que pensar no seu ganho lá na frente, você tem que pensar no seu benefício lá na frente, né? Por exemplo, os meus alunos vão ganhando certificados, né? Lá na plataforma Mais Inglês, eu criei lá no Drive, né? Uma pasta, e aí eu vou colocando lá os certificados que eles vão ganhando, porque no final do mês nós vamos imprimir. Então, é questão de organização sua. Ganhar no começo para aprender, vai passar para o lugar errado, vai aqui para o lugar errado. Compartilha com a pessoa que não compartilha com a pessoa errada, você entendeu? Mas aí você vai ganhando a sua própria autonomia também, né? A sua própria, assim, não, eu consigo, eu estou indo, eu estou fluindo, e é o que a Flávia falou, né? Os professores lá, como que faz isso? Como que faz aquilo? Eu também quero fazer, né? A gente cria uma rede, né? Criamos uma rede. Uma rede de apoio. Tipo, isso daqui eu não sei, mas a Jússia é muito boa no Forms. Isso. Então, a Jússia pode me ajudar. Eu não sei mexer nessa tal ferramenta e tal. Mas o professor tal, ele tem essa habilidade. Os alunos comentam, gente. É impressionante como os alunos comentam, assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é mais relacionada a quem vai estar fora da rede de Mato Grosso, né? A gente sabe que, infelizmente, ainda não é realidade do Brasil a situação de infraestrutura e de conectividade de equipamentos que vocês tiveram. Muitas vezes não vai ser tão rápido esse processo do provimento de uma formação que pense também em carreira. Eu acho que isso está cada vez mais possível, sabe? A gente agora vê
nenhum secretário de educação fica sem falar de tecnologia e há muito essa expectativa da gente fazer esse processo de desenvolvimento em competências digitais. Mas que recomendação, que dica, que sugestão vocês fariam para um professor que não está na rede de vocês, mas o que ele pode começar fazendo? Assim? O que hoje, se eu estou em sala de aula, estou numa rede que talvez não tenha a condição da rede de vocês, né? O que vocês sugeririam para ele? Ser curioso e criativo. Porque muita coisa que você aprende de tecnologia é por curiosidade. E hoje a gente tem, assim, inúmeros vídeos de canais que ensinam você a usar recursos, como você dá aplicabilidade, como personalizar esse recurso. Então, primeira coisa, curiosidade. Porque parte de você querer utilizar, né? E aí, primeira coisa é isso. E criatividade. Por que eu falo de criatividade? Porque quando você vai criar qualquer recurso tecnológico, você vai pensar no seu aluno, vai pensar no contexto geral de uma turma, você vai pensar no contexto da sua escola, da sua comunidade. Das condições que você tem. Das condições que você tem. Porque é excepcional usar a tecnologia, porém você tem que ter essa personalização, criatividade, controle dessa tecnologia, a curadoria dela. Então, primeira coisa, curiosidade. Querer conhecer. Conta a sua experiência. Como que você fazia lá com os alunos? Não tinha internet lá na sua escola. O que você fazia? Acho que o Júlio já trocamos o papel aqui. Muito bom. Quando eu estiver de férias, posso te chamar. Desculpa, Júlio. Desculpa. É porque tem uma história bem interessante em relação. Curiosidade e criatividade. Porque, assim, quando você pensa em adaptar essa atividade, eu estudei muito para que eu produzisse games que eu não utilizasse a internet. Né? E hoje existem aplicativos também, um website que você consegue acessar você roda esse aplicativo sem acesso à internet, né? Porque muitas pessoas têm a ideia de que tecnologia está ligado a utilizar a internet, né? É a ideia bem errônea, na verdade. Eles têm essa concepção. E quando eu criei os meus games para a disciplina de química, que ela pode ser adaptada para qualquer disciplina, eu pensei nesse fator. Games que eu pudesse utilizar sem utilizar a internet, para atender a minha escola, que é uma escola de campo, e as minhas salas anexas, né? Então, eu pensei nesse contexto de... Então, o game que você criou, ele funciona sem internet? Sem internet. E você faz offline. como para os Chromebooks? Conta, é uma história interessantíssima. Absorveu o papel. Os Chromebooks, como a gente tem 5 cabines, 6 cabines na nossa sede, né? Alguns desses Chromebooks eu consigo levar ele... arrumo bonitinho, todo no material, coloco na mochila e levo para os meus alunos da sala anexa, né? Que Inclusão digital, gente. Inclusão digital. E para eles tudo é novo. Sim. Eu lembro quando chegou a primeira cabine de Chromebook, para eles tudo é novo, né? Eles não sabiam o comando, por exemplo, de colocar a letra maiúscula, né? E aí eu ensinei para eles os comandos. Ó, gente, a gente liga o Chromebook assim, tal comando é para isso, atalho para isso. E hoje, se bobear, eles sabem mais do Chromebook do que eu. Sim, eles dominam. Eles dominam a tecnologia. A gente vive numa era muito digital. E eles são nativos digitais. Então, eles sabem muito sobre tecnologia. E isso prende a atenção deles durante as aulas. Você tem um aliado, super aliado. Super aliado. Falta alguma coisa dessa parte das sugestões para quem está fora da rede de vocês e que está escutando, assistindo a gente? Eu acho que falta, ainda que tenha a curiosidade e a criatividade, é legal estar antenado. Sim. Porque eu ouvi muito dessas moças estarem antenados com aquilo que está acontecendo. Por exemplo, a plataforma Escolas Conectadas. Está aberto para todo mundo. Sim. Fazer a avaliação do CIEB está aberto para todo mundo, ainda que a sua rede. Se olhar, né, e se conhecer. Sim, né? Isso é fantástico. Eu acho que o Estado de Mato Grosso ele começou muito bem com a política por causa disso. Olhou o seu diagnóstico e falou, agora eu sei para onde ir. Eu acho que faz muito sentido isso para quem, de repente, quer iniciar essa jornada digital, conhecer primeiro em que nível está e buscar essas formações. Escolas Conectadas, todos os nossos professores recomendam. E eu recomendo também para a galera aí. Legal. E assim, Júlia, é interessante porque nós continuamos, tipo assim, não foi um curso que nós fizemos e encerrou lá. Não encerrou, ele não se encerra. Nós temos uma plataforma chamada Plural e nós alimentamos essa plataforma. E o que nós alimentamos nessa plataforma foram coisas que nós aprendemos no curso do Pacto. Você vai colocar uma tarefa para o 6º ano dentro dessa plataforma Plural que nós temos lá, você vai fazer o quê? Você vai se valer de aplicativos e de recursos que você aprendeu lá. Aí vai colocar um vídeo, vamos lá, colocar o link do vídeo. Então, assim, nós continuamos nesse processo. Não é uma coisa que você fez e ficou guardada lá e ficou esquecida. Virou rotina. Virou uma rotina. É uma rotina usar as tecnologias hoje. Entendi.
a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu não falei para vocês que passa rápido. Que rápido! Até eu... Você vê aquele Mas eu queria dizer antes, para quem está nos assistindo, não deixem, por favor, de mandar suas sugestões. A gente vem recebendo redes aqui, contando a experiência em tecnologia. Não perca a oportunidade de preencher o formulário aqui, que está no link aqui embaixo na descrição, e contar um pouquinho da tua experiência. A gente quer trazer para essa mesa muitas das redes brasileiras para contar com sotaques diferentes, jeitos diferentes e seguir fazendo uma grande onda aí desse processo do uso de tecnologia na educação. Não deixe de participar. Eu queria encerrar, então, já pedindo para vocês para caminhar para esse ponto da despedida, pedindo para que vocês contem, né? A gente vê em vocês uma alegria muito grande em relação ao pacto, um orgulho muito grande. E eu queria saber de vocês qual foi o momento, desde que o pacto começou, o dia mais feliz da vida de vocês e por quê? Quem topa começar? Vai, Fabi. Como multiplicadora hoje, eu vejo que o momento mais gratificante durante o pacto é ver a evolução dos professores que eu ajudei a formar, né? Porque o processo de formação do pacto ele é muito amplo, né? Os formadores da DREs vêm até Cuiabá, recebem formação, o pessoal de Cuiabá veio fazer formação, a gente replica essa formação, recebemos ela da DRE, multiplica ela na sala de aula, a gente troca a experiência, né? Você conhece a dificuldade do seu colega de trabalho e ver a evolução deles, receber uma mensagem, professora, muito obrigada, a senhora me ensinou hoje um recurso que eu vou usar para a vida nas minhas aulas. Então, assim, é gratificante, é um momento muito feliz de você ver se concretizando, né, esse processo. Te emociona essas mensagens? Não, com certeza. Eu tiro o print e guardo tudo, gente. Que bom. Ouvir essas moças e ouvir e ver. A gente, quando pensa em política pública e você corre um risco muito grande de pensar uma política de gabinete e a coisa não dá certo. Então, eu quero falar para a rede, para nós profissionais que somos servidores públicos. Eu acho que ouvir elas e ver uma política pública funcionando e mudando a realidade, esse é a nossa função enquanto serviço público. Isso me marca todos os dias. Dá muita alegria. Né? Eu vou contar isso, compartilhar com vocês. Quando eu era bem criança, a minha mãe, eu queria ser muito super-herói. A minha mãe era servidora pública. E aí eu me machucava e minha mãe virou assim para mim um dia e falou assim, mãe, por que você quer ser super-herói? Eu falava assim, porque eu quero mudar a realidade, eu quero poder ajudar as pessoas. E minha mãe falou assim para mim, então seja servidor público. Porque eu sou servidora pública e hoje nós distribuímos várias casas para as pessoas. Minha mãe trabalhava na Sinfra, na Secretaria de Infraestrutura. E desde então, foi essa a minha opção. E como essas moças, professores e professoras e colegas de trabalho, todos nós, servidores públicos, é essa a nossa função. E, de verdade, ver a política pública funcionar, dar certo e mudar a realidade é o que marca todos os dias e que me engaja a fazer todos os dias o meu trabalho. Eu vou falar da minha visão de sala de aula agora, né? Assim, Fabi teve a visão de multiplicadora e eu vou ter a minha visão de sala de aula. Eu tenho vários momentos emocionantes, assim, né? Da minha prática na sala de aula, né? Ter descoberto esses aplicativos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem dos meus alunos atípicos, para mim, foram uma das grandes emoções, assim. E ver a inclusão dos meus alunos, de quererem participar, de querer engajar, eu acho que foi, assim... Não que eu não tenha, assim... orgulho total, que eu tenha felicidade, todos os dias eu tenho felicidade na realização do meu trabalho, daquilo que eu faço, né? E o uso da tecnologia tem proporcionado momentos muito alegres, assim, mas os meus alunos atípicos têm um lugarzinho especial, porque, assim, tem um significado, sabe? Assim, eu falo que a escola tem um lugar diferente para eles, e a escola precisa ser esse lugar diferente para eles, porque a partir do momento que você inclui, você não tem a evasão, porque... E aí, se você não tem a evasão, você tem aluno na sala de aula, você tem ali alunos integrando, você tem alunos participando. E não é só o aluno atípico ali, você tem uma sala inteira aprendendo com esse aluno atípico também. E aí a tecnologia, o curso do Pacto, proporcionou muito, muito, muito. Você pode me contar um dia? Não de específico, se que você tenha ficado assim no seu coração. O que ficou no meu coração é meu aluno atípico. É o fato dele conseguir sozinho ligar o computador. Primeiro você ensina e depois ele fala. Ele sabe a senha dele, ele sabe o login dele. E aí, assim, ele chegar até mim, assim, e mostrar que ele tinha conseguido fazer a tarefa, sabe? Assim, que ele consegue clicar no link sozinho. Orgulho total, assim, sabe? Aí eu fico pensando, vontade de pôr no potinho, sabe? Assim, eu tenho vontade
vontade de eu tenho vontade de colocar num potinho, assim, porque é evolução, né? Porque, assim, você ali não cria tanta expectativa em relação... E quando isso acontece, quando a tecnologia pode fazer isso, né? E outro assunto que me emociona muito também são as minhas alunas do 9º ano, né? Que elas conseguem desenvolver a atividade e o dia que elas ganham um certificado de inglês, por exemplo, a sala inteira levante e aplaude ela, foi o dia que eu chorei muito durante a aula, porque, assim, é transformar a realidade daquele aluno, é transformar, é fazer diferença, né? A Fabi tem ali os professores e eu tenho o lugar ali onde o processo de ensino-aprendizagem acontece. Então, eu aprendo e eu ensino. Então, é um lugar, assim... Você pensa assim, deu certo. Sabe? A manhã inteira, tipo assim, das 7 horas da manhã até 11h10 e você sai calma, lavada, tipo assim, o que eu consegui aconteceu e é isso. Muito grata. Ai, obrigada. Ai, agora pra chorar, já chorei. Mas é muito. Queria agradecer as super-heroínas. Ai, Júlia. Muito obrigada, parabenizar vocês. E torcer, né, para que esse papo nosso sirva de estímulo para muitas redes correrem atrás do que precisam correr, para que muitos professores busquem, né, essa curiosidade, né, esse engajamento. E torcer para que vocês voltem também para a gente comemorar aí o 3º ano. Né? Vamos pro nível 10, Fabi? Eu tenho expectativas muito grandes, estou numa torcida muito grande, pelos reflexos disso também, muito positivos no IDEB. Imagino que vocês vão estar torcendo muito por isso. E eu espero que vocês comemorem muito, né? Mais ainda esse processo. Obrigada. E a gente segue aí para o próximo, agradecendo vocês que estão também nos assistindo. Não deixem de comentar, é muito importante ter o comentário de vocês. Esse videocast vai circular, imagino que por todo o pequeno território de Mato Grosso e por todo o Brasil. Então, é muito legal ouvir o que vocês acharam dessa experiência, ter a participação de vocês. Também compartilhem, né, nas suas redes sociais. Eu acho que a gente trazer esse tema da competência digital, da formação de professores em competência digital, reduzindo, né, o medo do desconhecido, vai ser extremamente positivo para a educação brasileira. Até a próxima e obrigada por você ter acompanhado a gente até aqui. Tchau.